Então, boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos. Esse é o nosso debate de Olhos Lilazes com o nosso autor, com o Jonathan, que trouxe para a gente, né, para essa leitura coletiva, um livro de contos muito perturbador em alguns aspectos, né? Perturbador no sentido da gente refletir sobre coisas do nosso dia a dia, coisas importantes do nosso dia a dia, né? Que muitas vezes estão acontecendo muito próximo da gente e que a gente nem se dá conta às vezes, né? Acho que, na minha opinião, o Jonathan botou luz em muitos lugares que às vezes a gente deixa passar desapercebido, seja pela correria, seja pela falta de tempo, mas que são questões bem sensíveis para nós como pessoas e como conjunto, como sociedade, como população, né? Jonathan, vou começar pedindo que tu te apresente, então conte essa tua trajetória, né? E como foi essa publicação do Olhos Lilazes. Certo. Bom, então boa noite a todos e todas. Luiz, é um prazer poder falar contigo sobre o livro. Então, eu sou formado em economia, sou professor universitário aqui. Eu sou natural de Porto Alegre, mas atualmente moro no Mato Grosso do Sul, uma cidade chamada Ponto Porã, fronteira com o Paraguai. E desde 2015 eu comecei a fazer os cursos da Metamorfose. Os cursos tinham oficinas online e lá em 2022 eu ingressei no curso de formação de escritores, do Marcelo, né, que a Luísa também é professora, de um módulo de romance, né, Luísa, de narrativa longa. E, e nesse processo do curso tinha o desafio de propor um projeto de um livro próprio. E eu sempre gostei bastante, assim, tinha maior afinidade com um conto e fui reunindo algumas histórias que eu acumulei ao longo dos anos, que eu tinha um blog também, onde eu publicava as minhas histórias ao longo de uns 7 anos, que era o Isto é o Caos, Tchê, e juntei o que eu tinha com o que foi desenvolvido na Metamorfose, né, ao longo da formação de escritores. E daí deu origem a esse livro, né, o Olhos Lilazes, que eu tenho ele físico, né, mas aí vocês tiveram a oportunidade de ver ele também no e-book. E boa parte das histórias elas estão atreladas a temas que me incomodam, né? Então eu escrevo meio com fígado, e então por isso que acaba muitas vezes tratando sobre questão da desigualdade social, do racismo, da misoginia, diferentes violências que a gente tem na nossa sociedade, iniquidades, né? E também tem isso também é resultado bastante de eu ser bastante influenciado pelo Rubem Fonseca e pela Conceição Evaristo, né? E daí acaba recaindo nessas temáticas também. Dois grandes escritores, né, na verdade, que tratam dessas temáticas. A Gorete, do nosso grupo de leitura, Uhum. ela fez algumas perguntas, umas delas tu já respondeu aqui nessa tua primeira resposta, mas ela perguntou se a escrita ou se focar nesses temas foi algo escolhido para esta publicação, ou se tu sempre escreve sobre isso e como ela comenta, com finais não felizes. Por que a escolha dos finais não felizes? Tá. Bom, eu acho assim, não foi intencional a escolha dos temas, Luísa. Eu acho que todo autor tem temas que perseguem ele, né? E meio que tu acaba caindo sem perceber, e é meio aquela coisa do eterno retorno do Nietzsche, tu fica se repetindo, sempre batendo na mesma tecla. E foi essa questão, assim, são temas que in- inevitavelmente vêm para reflexão da cotidiana, assim, e muito também por causa da minha experiência como professor, tanto que tem muitas histórias que se passam dentro do ambiente escolar, então não foi intencional. E meio que os contos que eu escrevia acabavam sempre tendo esse pano de fundo, né, da violência, da misoginia, do racismo. Então eu acabei dando um pouco de sentido nisso, mas sem
intencionalidade por trás. Agora, também, e da mesma forma, os finais não serem felizes não foi algo pensado. É meio que eu tenho uma visão meio pessimista das coisas. Então, tudo que eu sempre, por exemplo, um sonho que eu tinha, que eu sempre quis fazer, era escrever uma história de amor bonitinha, e eu nunca consegui, assim. Minhas histórias sempre acabam tragicamente, né? Então, é meio que um pouco da minha personalidade, e da minha visão de mundo, né, nas histórias. Eu acho que é a nossa percepção de mundo, né? A gente vê uma sociedade tão caótica que às vezes pensar nesses finais felizes, bonitinhos, com uma certa redenção, eles chegam a parecerem inverossímeis, né? Porque Uhum, é isso, não tem como tu ir para um lado bonitinho quando a gente está vendo todo esse caos, né, instalado. E acho interessante porque tu traz esse olhar de quem está vendo as coisas acontecerem. A escola, né? A escola, a educação uhum, como um todo, ela é um ambiente onde a gente vê muitas coisas acontecendo, muitas histórias, né, se cruzando e tal, e que acabam nos impactando. Então, acho que eu também não conseguiria, escrevendo nessa linha tua, ir para finais felizes, né? Acho que a gente tenta o menos triste possível, mas ainda assim não tem muito como eles serem felizes, né? sim, sim. Uma outra pergunta da Cláudia foi como surgiu a ideia de escrever um livro de contos? Acho que tu falou, foi da proposta da própria metamorfose, né, do curso, mas ela também pergunta se algum deles tu acha que poderia servir de ponto de partida para uma narrativa mais longa. Certo. Bom, tem uma questão aqui que é meio que acho que não sei se isso vale para todo contista, mas para mim isso é bem forte, que quase todas as minhas histórias começam com a ideia de talvez eu transforme numa narrativa longa, mas eu não tenho fôlego suficiente e vira um conto, né? É, mas dentro do livro tem uma história em particular que eu pensei em fazer um romance, uma novela, mas eu ainda não sei se eu vou desenvolver isso, que é um conto chamado Um Homem de Princípios, que é sobre um assassino de aluguel, que ele é homossexual, e daí tem que contar para o namorado a profissão dele, mas ele tem o receio de que ele seja abandonado por causa disso. Esse eu pensei realmente em transformar, tipo, uma história meio do Rubem Fonseca, meio seminarista, dele viajando por cidades e tal, no norte do país. Mas ainda não comecei a trabalhar nisso. Sabe que eu, como escritora de narrativa longa, eu pouco escrevo contos, tenho alguns, mas sempre fui mais para narrativa longa. Eu sempre acho que todo conto é um bom esboço para uma narrativa longa. Eu sempre vejo no conto aquela possibilidade daquilo ser, né, estendido e tal. E acho que quando tu fala desse conto particularmente, eu acho que realmente esse renderia uma boa novela, porque ele tem ali, né, a pegada do personagem que tu pode desenvolver várias situações e casos. Não seria por uma linha romântica, né, Jonathan? Não caberia Não, muito para ir para essa linha, mas renderia é, uma boa narrativa longa. sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho algumas perguntas mais específicas, tá? Sobre, Uhum. sobre determinados contos. Bom, então eu vou começar com uma pergunta sobre o true e crime. Se na narrativa, deixa eu ler a pergunta tal e qual me enviaram. Em alguns contos, como True e Crime, há uma narrativa irônica com certo sarcasmo. Em outros, há uma seriedade para tratar de assuntos mais sérios. De que modo você gosta mais de escrever? Ou seja, a pergunta é: tu gosta mais de ir por essa linha do True e Crime, com uma pegada mais sarcástica, mais irônica, ou tu gosta de escrever com essa pegada mais séria, assim, mais realista? É uma ótima pergunta, assim, porque eu nunca parei para refletir sobre ela. Eu acho que varia um pouco
quem que é o protagonista da história, assim. Normalmente, quando eu pego personagens que são mais vulneráveis socialmente, eu tento evitar o cinismo, assim. Então, por exemplo, é o caso, tem a história da... Agora eu não me lembro... Uma vergonha, né? Eu não lembro os títulos dos meus próprios contos, né? Eu Por também não exemplo, lembro dos meus livros, tá tudo bem, faz parte. que menos mal. Ah, mas, por exemplo, na Montanha de Pedra, que é sobre a história de uma menina indígena, ribeirinha, tem um caráter mais lúdico, mas eu não tinha como ser cínico, né? Ou A Valsa, que também é sobre abuso matrimonial, quase tentativa de feminicídio, etc. Eu acabei tendo essa perspectiva mais séria, né? Agora, quando é um personagem, geralmente um personagem masculino, e que é o praticante da violência, né? Como é o caso do True Crime, eu acabo sendo um pouco mais irônico, assim, para debochar um pouco das intenções dele, embora, né, tentar fazer esse estudo meio de psicológico de quais são as intenções, mas é tudo. É que assim, eu acho que esse grau de violência extrema de um serial killer, se tu tenta explicar a motivação, ela vai beirar ou à loucura ou ao ridículo, é um negócio tão absurdo que acaba tendo esse tipo de voz por trás, né? Acho que o cinismo ele nasce do absurdo do contexto da história, tá? Eu vou aproveitar isso que tu falou sobre né, essas personagens mais vulnerável e para uma outra pergunta. Muitas cenas dos contos têm casos de violência contra a mulher. Uhum. Qual a importância que tu vê de falar disso? Ou o que te motiva? Não, ou não. E o que te motiva a falar sobre o tema? Ah, eu acho que tem muitos casos assim que eu conheço pessoalmente, né? De familiares, de pessoas próximas que passam por ou passaram por situações de abuso e que muitas vezes são situações corriqueiras até e que a gente nem considera como abuso, né? Então eu acabo muitas vezes refletindo sobre essas temáticas e inevitavelmente se torna um objeto do livro, né? Da mesma forma, uma coisa que eu percebi recentemente, que eu estou terminando meu segundo livro de contos e que acaba surgindo muito também a violência contra a criança, né? Muita questão da pedofilia, do abuso infantil, e que não é algo, é algo que nasce meio do ambiente que eu tô, assim, das coisas que eu observo, das notícias de jornal. Então, por esse motivo, eu toco tanto nesse tema. Acho que são dois temas, né, que é, a gente vê acontecer há muito tempo, de uma forma muito Uhum, normatizada, né, normalizada, assim como, tá, acontece, pronto, e que na verdade não deveria acontecer, né, e que na verdade a gente deveria passar a entender como violência. Eu acho que uhum, ao longo, pela nossa cultura, pela forma como, né, a nossa sociedade foi se desenvolvendo, foi cada vez mais e aí, se achando normal. É normal isso acontecer. Até porque a grande maioria dessas violências acontece dentro de casa, né? sim, Criou-se exato. aquela imagem de que é no exterior, é na rua, é perigoso andar na rua, mas a grande maioria dessas vítimas, elas são vítimas de pessoas que frequentam a sua casa ou que moram com elas. E nesse ponto eu acho que vem uma relevância, né? Da gente se revoltar e da gente trabalhar esses assuntos e temas. Eu acho que tu que tá ali naquele ambiente escolar, que é um ambiente, né? Onde a gente vê muitas situações e onde também tem muitas mulheres, né? Porque normalmente os corpos docentes, eles são formados, né? De maioria feminina. Então acaba sendo muito o que passa no teu cotidiano ali, no teu dia a dia, e que revolta, né? Exato, exato. Até um exemplo assim, Luísa, eu sou diretor aqui da faculdade que eu trabalho e no início do ano eu trouxe uma delegada da delegacia da mulher para dar uma palestra para os alunos assim.
E depois da palestra, daí vieram as alunas conversar, falar de situações de assédio, de abuso familiar e tal, que algumas nem percebiam como abuso, né? Então, é algo que, como tu disse, está muito naturalizado na nossa sociedade, né? né? Quando eu lancei Olhos Fechados, que fala sobre violência doméstica, foi muito engraçado a resposta das leitoras de como elas não percebiam determinadas Uhum. situações do relacionamento delas como violência. Porque é isso, parece que a violência só é caracterizada quando a pessoa está roxa, quando a pessoa está quebrada. E é muitas camadas de violência, né? Então, acho que são temas extremamente relevantes para a gente falar. Vamos ver aqui. O conto Tio Jandir foi inspirado em algum caso real? Ó, curiosidade de leitor. Ah, Tá. se foi alguma coisa que, tipo, tu conheceu alguém que fez parte de alguma forma da tua vida, do teu cotidiano. Certo. Então, tem alguns contos do livro que eles são autoficção, né? E esse é um dos casos. De fato, até o fato das histórias passarem muito em uma escola católica, eu também, eu cresci numa escola católica, e eu andava de Kombi escolar e teve uma situação do motorista da nossa van que depois se descobriu que ele era pedófilo, né? E é como no conto, assim, ele nunca tentou nada com as crianças, comigo, com meus amigos, com a minha irmã. Ele era ótimo, assim, a gente adorava ele. E depois, com uns 10 anos depois, assim, que eu já tinha saído da escola, a gente descobriu essa situação, que ele estava preso porque ele tinha abusado de crianças de uma de um orfanato, né? Então, é uma história, felizmente, uma história real. Que horror, né? Que absurdo, assim, a gente fica pensando. Mas a leitora, então, acertou em cheio, né? Porque ela ficou com essa sensação de que era algo mais real. Outra aqui sobre os contos. Quando a raiz é escura, o vento leva a árvore embora, você fala muito de ancestralidade, de onde nossas famílias vieram, de como é importante saber, de onde viemos e da miscigenação do nosso país. Quão importantes são as suas origens para ti no teu processo de escrita? Ah, elas também são fundamentais, né? Por ser sou um homem negro, né? E a minha família, ela tem uma origem étnica bem bagunçada, né? Então, por parte de pai, tem uma ascendência italiana, indígena, charrua, que a minha família é do Uruguai. Por parte de mãe, tem essa questão, né, de ser uma família negra, mas também tudo meio bagunçado, e aquela coisa bem característica da América do Sul, de criança que foi tirada da família para trabalhar em outra casa. Então a gente não conhece é, nada assim de árvore genealógica, na minha família é um bonsai, né? Então a gente não sabe de onde veio. E isso é meio característico de toda a população negra no Brasil, né? Que foi tirada, né, a força de vários países africanos e a gente não consegue rastrear a própria origem, né? Então, isso é algo que eu sempre ficava me perguntando desde da infância, assim, da onde que eu era, qual que é a minha origem, qual que é a origem do meu sobrenome, se ele é de fato meu, se ele é só emprestado, e não tem como saber. Então, isso também é outro. São pequenos traumas que a gente vai ficcionalizando, né, Luiz? Sim. E essa questão da miscigenação, né? E dessa falta de raízes, porque literalmente arrancaram as pessoas das suas casas, das suas vidas, enfiaram num navio e trouxeram para cá para serem escravizadas e sem direito a nem cultuar, né, as suas crenças, porque daí a gente também tem toda a questão, né, da imposição do catolicismo
a gente viu o mesmo acontecer com os nossos indígenas, né? De perderem as suas, a sua ancestralidade, de perder as suas crenças em função dos catequistas, né? Não é Uhum. missioneiros, enfim, Jesuítas. jesuítas, dos jesuítas, né? Então, realmente é muito difícil, né? A gente parar e pensar, tá, mas da onde que eu vim? Qual é essa minha Uhum. mistura, né? E em contrapartida, tu vê uma sociedade branca, por exemplo, que nem eu, que sabe lá o seu 15º porque não se perdeu, né, isso. Então, eu acho que é muito dolorido esse processo, sabe? Eu fico pensando, né, um defeito de cor, eu acho que fala também muito dessa questão, assim, e eu fico pensando nisso, né, o quão difícil é a gente entender, a gente como sociedade, entender que se roubou a vida dessas pessoas, e não só das pessoas em si que se escravizou, mas de todos os seus descendentes, né? Então, Uhum. acho que é bem relevante, assim. Foi um conto que eu achei bastante emocionante, de uma Uhum. forma geral, porque eu acho que mexe com a gente nessas reflexões. E, Jonathan, já que estamos Sim. falando dos contos, me conta, por que Olhos Lilazes? O Olhos Lilás é por causa do personagem de um dos contos, que é um conto até inspirado numa história do Guimarães Rosa, no conto Guimarães Rosa é sobre um menino muito branco, um moço muito branco que aparece no interior de Minas, ele tem poderes, etc. E coisas estranhas acontecem. E eu sempre era uma história que me perseguia, assim, porque quando eu ia para o interior do Rio Grande do Sul, imaginava o que aconteceria se ela passasse no Pampa Gaúcho, né? Com um pessoal mais rude e tal. E daí a escolha da cor, eu não sei, eu gosto de roxo, uma das minhas cores favoritas, e foi por isso que eu botei, né, essa coloração, né? E era uma característica muito particular do personagem também, e foi esse o motivo da escolha do conto. Na verdade, no início o conto tinha um título longo, assim, aí o Marcelo que falou, é melhor tu cortar, deixar só os olhos lilás, que fica mais chamativo, né? E aí ele virou o título do livro porque é o teu conto favorito ou por causa dessa questão de tu te sentir perseguido por essa história? Hum, No início ele era meu conto favorito, assim, depois foi mudando e muda assim ao longo do tempo que tu vai gostando mais, né? Mas era um conto que era muito importante para mim, assim, por causa das referências do Guimarães Rosa, também dessa coisa do realismo mágico, eu gosto muito do Gabriel Garcia Marques. E quando eu comecei a pensar na ordem dos contos, eu pensava que ele conseguia ter uma ambientação que poderia fazer o leitor ficar preso à história, talvez ele, também tal Herculídeos, eu acho que serviria bem para isso. E ainda esteticamente, eu acho que daria para fazer a composição da cor do livro, da capa e tal. Então foi mais ou menos nessa ideia. Então foi uma escolha técnica, não uma escolha apenas por amor, não uma escolha apenas apaixonada. Não, não, não. Não, porque eu demorei para escrever o livro, então a paixão foi esmorecendo ao longo do tempo, né, Luiz? Quando cheguei na 15ª versão do livro, eu não queria mais ver ele. Então foi algo mais racional mesmo, assim. Acho que nenhum de nós aguenta mais ver a própria obra quando a gente está nessa fase da revisão e lapidação, né? Chega uma hora que tu dá Exato, graças a Deus que tu terminou aquilo, que tu te livrou daquilo, é quase como um encosto que tu consegue expulsar, né? Mas é exato. interessante tu trazer isso, porque normalmente, né, as pessoas tendem a achar que a gente faz todas as escolhas apaixonadas, assim, escolhi o título porque era o meu conto favorito, ou porque. Mas não, foi uma escolha técnica, e isso é tão importante quanto escrever bem os contos, né? Isso é tão fundamental quanto escrever bem, porque é aquilo a gente quer ser lido,
né? Então, pensar em qual é o conto que é o primeiro, que vai prender o leitor, que vai manter o leitor ali no livro, e fazer essa estratégia pensando também na capa, pensando, né, em como tu vai apresentar aquele conjunto de contos, é Uhum. bastante interessante. Mas, Sim. como tu nos Só, disse, só, hã? é. Não, só desculpa, Vitor. É porque nessa linha, eu até pensando aqui, o conto que eu mais gosto é o que encerra, que é A Inspiração em Vermelho. Mas que eu acho que ele é tão chocante que se eu abrisse o livro com ele, eu ia afastar o leitor, assim. Então, por isso que também tem essa escolha de pegar um conto um pouco mais ameno, mais mágico, mas com a pegada que o livro tem. Com a pegada que o livro tem. Na verdade, assim, uma coisa que a gente observa, né, e que muitas vezes nos livros de conto não existe um fio condutor, né? Os teus contos, Uhum, eles não dependem um do outro, não existe de fato uma ordem que eles deveriam ser apresentados, mas como obra tem um fio condutor, né? Como obra, os contos, eles são um conjunto de coisas que a gente está falando desses incômodos do cotidiano, né? Então, acho que é bem uhum, interessante a gente observar que, apesar dos contos não terem um mesmo personagem, ou uma ordem, ou uma ligação entre um e outro, a gente tem esse fio que é o tema do livro, né? Que é essas questões sim. incômodas, assim, indigestas, que nos atravessam de alguma forma. Acho interessante. Uhum. Era a pergunta que eu ia te fazer, era qual o teu conto favorito? Bom, tu falou aí, Ah, por que que tu acha que ele é o mais chocante de todos? eu acho que ali meio que reúne quase todos os pontos incômodos do livro numa história só, né? Que é sobre um cara que está preso no corredor da morte, e por cometer um crime hediondo, com motivo torpe, que é um feminicídio. A motivação dele, eu acho a ideia dele era poder se tornar um escritor melhor, né? Então ele achava que ser amado, ser correspondido, enfraquecia ele como escritor, o que também cai naquela lenda de que bons escritores são pessoas com vida miserável, né? E assim, ele tem muitas cenas mais gráficas, né? Então, eu acho que ele causa um certo choque, assim, quando a gente lê. Então, eu acho que ele é o que mais se aproxima talvez, de um conto fonsequiano, assim. E, e por isso que eu pensei em terminar com ele, né? Que era para terminar com a pessoa meio chocada com o livro, para ficar logo pensando depois. Sabe que quando eu li, eu pensei que tu tinha escolhido ele justamente porque o cara estava no corredor da morte. É, é, Ah, na, é uma boa escolha. na minha interpretação, porque é isso, né? A gente entrega Uhum. para o mundo um livro e o leitor é que vai interpretando. Mas na minha interpretação, aquele último conto, ele vinha no sentido de que, bom, o cara está no corredor da morte e a gente está acabando o livro, né? Então vamos ficar no Aham. corredor da morte aqui porque a gente vai lamentar acabar o livro. Eu fui para esse lado, assim. E agora te ouvindo, acho que faz muito mais sentido o que tu pensou do que o que eu pensei como leitora. Mas na verdade eu gostei da forma que tu pensou e eu vou roubar essa ideia aí, Luiz. Quando forem perguntar, eu vou dizer isso, que é Pode dizer, intencionar. Aham. pode dizer, mas é interessante isso, né? Porque quando a gente entrega para o mundo, né, para os leitores a obra, cada um vai fazer as suas interpretações e associações. Jonathan, e me Uhum. conta, quais são os teus projetos futuros? Tu já deu uma palhinha aí que tu tá terminando um segundo livro. Sim. Então, eu escrevi um livro de contos sobre a região que eu moro atualmente, que é Ponta Porã. Então, até se o título não mudar, o título se chama Onde Bala Tem Nome, que é uma expressão aqui da região que me chocou quando eu cheguei, que tudo que é uma região muito violenta, né? Tem o PCC, o Comando Vermelho, tem o tráfico no Paraguai, tem várias questões, mas no dia a dia, uma pessoa de classe média como eu, tu não vê essas coisas. E o que o pessoal coloca muito na cidade é que a violência
ela é direcionada. Então, aqui bala tem nome. Então, se tu não faz nada de ruim, tu não se envolve com tráfico, não se envolve com, ou tu não se opõe a esse tipo de situação, tá tudo certo, né? Então, ele vai discutir muito a violência local, o impacto do agronegócio, a questão do conflito com a população indígena. E atualmente ele tá na parte, tá com o Gustavo Zexter, que ele está fazendo a leitura crítica do livro, e talvez ano que vem ele saia, não sei. Aí tem que ver a editora, tem que. É toda aquela correria, né, Luiz? Faz E eu tenho parte uma do ideia. processo. Exato, exato. E daí eu tô com uma ideia de um romance, que é sobre um pastor ateu, mas eu tô só, por enquanto, tendo as ideias, né? Talvez, quando terminar o livro de contos, eu comece a trabalhar nele de verdade. Achei interessante um pastor ateu. Confesso que quando tu falou, deu meio que um nó na minha cabeça, mas daí rapidinho eu entendi qual é a ideia do pastor ateu. Acho Uhum, bastante interessante. Então a gente pode esperar do teu segundo livro de contos. Bom, o título já diz muito, né? Bala tem nome. uhum. É, fin- Contos do cotidiano, mais relacionados a essa região que tu está morando aí, mas com os mesmos finais não tão felizes. É, não, infelizmente eu queria ter finais felizes, mas eu não consigo, Luiz. A realidade não nos permite, né, Jonathan? É, talvez no futuro, com uma realidade melhor, os finais felizes eles venham, assim. Excelente. Às vezes tá difícil. Eu me lembro ano passado que eu tinha feito uma promessa, não esse ano, que eu tinha feito uma promessa que eu só ia escrever comédia romântica. Eu não consegui nem escrever durante o ano inteiro. Quem dirá uma comédia romântica? Tudo que saiu foi texto de relato, texto autoral, mas sempre no sentido da tragédia. Então, né, a gente precisa também de uma inspiração melhor para poder escrever coisas com finais melhores. Jonathan, vou pedir que tu faça então a tua despedida, deixa o teu Instagram para o pessoal que vai assistir poder te seguir e, né, desejo aí muito sucesso na nova empreitada também. Ah, muito obrigado, Luiz. Bom, então, pessoal, meu nome é Jonathan Castelli, meu Instagram é @Jonathan Castelli, tudo junto, né? Jonathan com dois T sem H, Castelli com dois L's. Meu livro, ele está atualmente, fisicamente, ele está sendo vendido pela editora Metamorfose, mas o e-book está na Amazon desde a semana passada. E também tem meu site, que daí é Jonathan Rodrigues, com Z, Castelli, tudo junto, .com.br. Daí lá tem mais informações dos meus trabalhos, dos livros que eu estou fazendo e os que eu já publiquei, né, com minha coletâneas com a Metamorfose. Tá? Foi um prazer daí, conversar contigo, Luiz, e com o pessoal. Responder as perguntas, foi bem divertido. Deixa eu. Opa. Então, gente, uma boa noite e até uma próxima.